Pessoal, bom dia, né? Sejam bem-vindos, acho que é a 21ª aula, não tenho certeza, tem que conferir. O Wallace perguntou aqui, né, que dia é a prova. Pessoal, eu tô esperando que a prova seja semana que vem, tá? A gente deve terminar aí, eu preciso de mais 2 aulas para, eu acho que finalizar essa unidade com vocês. Então, dia 5, dia 6, eu gostaria de fazer uma aula de revisão. Acho que eu vou fazer uma aula extra para vocês no dia 9 ou dia 10. Aí a gente faz uma revisão e a gente pode ter a prova entre o dia 12, 13 ou 13 até 16, não sei. Eu vou deixar alguns dias para vocês fazerem a prova, tipo uma tarde ou 2 tardes. Pode ser? Yuri, Oi. a gente tem três provas em teoria? Sim. Tá. A gente vai terminar essa unidade, ela é bem mais rapidinho, como vocês estão vendo, né? A gente viu 3 unidades em 2 meses, né? E a gente está vendo aqui uma unidade em menos de um mês, né? A próxima unidade também vai ser tão rapidinha quanto. Aí a gente vai finalizar essa prova aí, acho que na próxima semana, e a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 aulas, que vão dar um mês e 2 semanas, um mês e uma semana, e aí a gente finaliza. A última prova eu tô prevendo pra ter lá no dia 10 ou dia 11, tá? Então, um pouquinho mais de um mês. Eu fecho o diário, pessoal, no dia 14. Dia 14 é segunda-feira, então a gente tem a prova aí no dia 10, a última, né? 10 ou 11, né? Eu consigo fechar tranquilo no dia 14. Ou antes, né? A gente pode também antecipar, não tem problema não. Tá, é só dar uma aula a mais no meio da semana, né? E aí acho que a gente conclui, tranquilo. Então acho que é isso, pessoal. Vamos finalizar essa unidade bem de hoje para amanhã. E aí eu dou uma aula de reposição na semana que vem para auxiliar vocês na prova, tá? O que falta a gente fazer, né? Faltou a gente terminar acho que 3 exemplos, tá? E aí o último finalzinho, a parte só de treliça, que ela é quase residual, né? Tipo, a treliça ela vai ser muito mais simples, né? E é uma parte teóricazinha que eu vou falar bem por alto, tá? Do que são forças nodais, né? Que a gente vai utilizar isso lá na parte de método dos deslocamentos, tá? Então, mais ou menos isso que eu tô prevendo. Esse final, pessoal, ele geralmente é o mais rápido, né? A gente vai fazendo, e do nada o semestre, pá, dá uma acelerada e a gente fica tipo, caramba, professor, já tá acabando, né? Então, imagino que seja isso. Pessoal, eu publiquei a resolução do trabalho 8, se eu não me engano, hoje, tá? Acho que alguns alunos ainda não fizeram, tá? Então, gente, atenção, tá? Não deixem de entregar os trabalhos, vai fazer falta no final, tudo bem? Maravilha. Onde é que a gente tá? Beleza. Pessoal, hoje a gente vai fazer um exercício que ele vai ser o primeiro exercício, assim, vamos dizer assim, complicado. Pô, professor, não estava complicado antes, não? Realmente parece que essa matéria vai acumulando um pouquinho, né, pessoal? Mas vou mostrar aqui para vocês. Esse exercício, gente, a gente vai. É uma viga contínua, tá? Com ele vai ter um apoio central. E o que que é interessante nesse exercício é que a gente vai ter a atuação simultânea de 3 tipos de solicitação, tá? Nós teremos um tipo de carregamento, tá? O carregamento físico, né? Atuando estático ali na viga. Então vão ser 2 cargas de 40 kN, né? Aplicado no centro, do vão de cada viga, né? Cada trecho de viga. Nós teremos uma variação de temperatura, tá? Então a fibra externa vai ficar com 50 graus Celsius, a fibra interna 0 graus Celsius. Nós ainda teremos um recalque no apoio direito, tá? Então é um recalque ali de apoio, tá? Um deslocamento prescrito, no valor de 3 centímetros, né? Botei negativo aqui, pessoal, porque a gente tem que começar a se habituar, tá? Para baixo é negativo, tá? Tanto os recalques quanto as reações, né? Enfim, que a gente vai utilizar isso lá na frente, tá? O que ele quer nesse exercício, né? Ele vai querer que a gente determine as reações de apoio e os diagramas da viga, tá? Considerando todas essas variáveis. Utilizar aqui o módulo de elasticidade 10/8, né? E o nosso coeficiente alfa, que é aquele coeficiente de dilatação térmica, 10 a menos 5, tá? 10 a menos 5, pessoal, é o coeficiente de dilatação do concreto, né? E esse módulo de elasticidade seria de um concreto de 100 MPa, tá? Exagerado aí, obviamente, tá? Isso aqui é só para fins de cálculo. A nossa seção ele dá também uma seção retangular, tá? 20 por 60. 60 a altura, tá? 20 a largura da peça. Deixa eu ver aqui que o pessoal comentou alguma coisa. Denise, credo, Alexandre, socorro. Não, gente, vai dar tudo bem, tá? Se você observar aqui também, pessoal, uma coisa importante, né? Esse exercício ele é um pouco mais simples, porque se a gente quantificar, né, a hiperelasticidade da estrutura, a gente vai ver que aqui são 2 reações de apoio, aqui uma, aqui outra, né? Então, 2, 3, 4. Totalizando 4 incógnitas do problema, tá? Como nós temos 3 equações de equilíbrio,
a gente vai ter uma estrutura uma vez hiperestática, né? Então a gente nem vai precisar montar um sistema, né? 2x2 que nem a gente viu nas aulas passadas, tá? Então esse aqui vai ser um pouquinho mais tranquilo para a gente entender, né? Como é que é a influência desses fatores todos atuando conjuntamente na estrutura, tá? Vou deixar a tabela aqui Kurt aberta na segunda aba para a gente se consultar hoje durante a aula, tudo bem? Eu recomendo, pessoal, que após essa aula você tenta refazer, né? Tente refazer esse exercício em casa. Assim como todos os anteriores, né? Se procure sempre refazer em casa, que você vai ter aí uma base boa, né? Tenta fazer, acompanha a minha aula, né? E você vai ver que vai ser mais tranquilo, né? Porque na aula não dá tempo de fazer tudo, né, pessoal? Então, tipo, eu faço um diagrama de momento fletor rápido, né? Aí você fica, tipo, meio perdido assim, então é importante depois tentar e fazer com calma, né? Uma coisa que eu falava também pro pessoal lá de isostática, né, da minha turma do semestre passado, é o seguinte, né? Professor, tá difícil, né? Eu não tô entendendo direito. Tenta explicar para alguém, né? Nem que seja pro seu cachorro, pro seu papagaio, né? Pega o exercício e começa a explicar pro seu filho, né? Pro seu irmão, enfim. A pessoa não vai entender absolutamente nada, mas é importante que você tente fazer essa operação, que quando a gente ensina, pessoal, é quando a gente mais aprende, tá? Então, eu aconselho, né? Se você está assistindo muita dificuldade, procure ensinar para alguém, né? Pega passo a passo, né? Escreve direitinho, né? Passo um, passo 2, passo 3, né? O que eu fiz, né? Tenta interpretar isso e explicar. Você nunca mais vai esquecer, tá? Alexandre falando, né? Realmente isso entra na cabeça. Professor, Fala, Marcos. você falando para refazer é muito importante mesmo. Aquela combinação dos diagramas para depois escolher a equação na tabela Kant, eu refiz aquele exercício último que você fez, aí deu para pegar melhor a combinação, porque a combinação é complicada para caramba. É, exatamente. Algumas coisas são bem difíceis, né, da gente interpretar. É que você tem que combinar o sistema principal com o outro, e depois o zero com um, e depois o um com dois, depois o dois com dois, aí é meio complicado, né? Mas deu para pegar melhor depois eu refazendo. Excelente, Marcos, excelente. E aí, pessoal, vocês refazendo os exercícios e fazendo os deveres de casa, cara, é o suficiente para vocês absorverem muito essa matéria. Não se esqueça de dar uma leitura na literatura básica. É importante também. Eu sei que a literatura básica ela é um pouco complicada de ler, né? É um pouco confusa. Eu também já fui estudante, tá, pessoal? Foi um pouco difícil para mim, mas é importante também, tá? Depois dessa etapa aqui que vocês estão tendo comigo, gente, essa aqui é literalmente a matéria mais difícil, tá? Depois disso, as matérias elas são bem mais sóbrias. Tem alguns alunos dessa turma de teoria que estão pegando matéria de concreto armado comigo, né, pessoal? E aí é um conhecimento muito mais aplicável, né? É uma coisa muito mais tangível. Então agora está dificultando muito, mas é normal, né? A gente chega no meio do curso, né? Que a gente está pegando lá as matérias pesadas, né? Cálculo, né? A gente está subindo, né? A gente está pegando lá cálculo, depois física, né? Aí a gente entra em isostática. Aí você chega no ápice, que é a teoria, né? E aí depois a dificuldade ela vai constante e abaixando, entendeu? Então ela tende a ficar assim, tá? Então essa parte aqui é a parte provavelmente mais difícil do curso, né? Se quem penou em cálculo física, né, isostática, essa parte aqui de teoria é bem mais complicada, né? Então passando disso, pessoal, vai ficar mais tranquilo, tá? O próximo método, por exemplo, o método do deslocamento, ele vai até ser um pouco mais simples de ser absorvido, porque essa rotina que a gente está desenvolvendo aqui no método das forças, a gente consegue aplicar bem na teoria com o método do deslocamento. Alexandre, formei sim, tá? Parte da minha graduação foi sanduíche, tá? Então fiz no exterior. Mas parte eu tive aqui também no CEUB. Tudo bem? Então, se eu conseguir, pessoal, vocês conseguem também, tá? É, é tranquilo, tá? Então, se eu conseguir, caraca, o professor consegue. Eu tenho dislexia, né, gente? Sou um aluno um pouco difícil, né? Um pouco, né? Eu demoro muito tempo para entender alguma coisa. Então, quando eu entendo também, eu não esqueço mais, tá? Bom, pessoal, já deixei aqui separadinho no exercício para vocês, tá? O método das forças. A gente está fazendo o exemplo número 9. Já tem os dados aqui do problema que ele nos deu, tá? Então ele deu pra gente o recalque, né, que é o deslocamento prescrito, modo de elasticidade e nosso coeficiente alfa, né, que é aquele coeficiente de dilatação térmica. A seção eu já deixei aqui desenhadinha, retangular, tá? A altura geralmente, né, em vigas, é a parte maior da viga, né? Então, 60 centímetros, tá? Pela base, que são 20. Deixa tudo, pessoal, importante, tá? Procure tudo, deixar tudo em metro. Tá? O módulo de elasticidade em metro, a inércia em metro, a área em metro. Porque quando nós terminarmos de calcular tudo, vai sair tudo em quilonewton metro. Faz sentido? Tudo bem?
Aqui também eu já calculei as propriedades da seção. Então, nossa área da seção transversal vai ser a base vezes a altura, né? Então, 0,2 metros vezes 0,6 metros vai dar uma área de 0,12 metros pra gente, metros quadrados. E a inércia da seção, que a gente vai precisar também, né? É a base vezes a altura ao cubo, dividido por 12, tá? Então, 0,2 vezes 0,3 elevado à terceira dividido por 12, tá? Isso daqui vai te dar 3,6 vezes 10 a menos 3 metro a quarta, tá? Isso aqui, pessoal, é uma viga de 60 de altura, tá? Uma viga relativamente grande, tá? É uma viga aí que pode superar até 7 metros, tá? De vão, tudo bem? Quem tá vendo o cálculo estrutural comigo agora, no concreto armado, isso é uma das coisas que a gente comenta, tudo bem? E uma coisa importante, né, pessoal? Como a gente vai ter tanto a variável de recalque quanto a variável de temperatura, né? A gente tem que ver qual que é a fibra, né? Cuja temperatura vai ser externa e a fibra cuja temperatura vai ser interna, tá? Então, isso aqui é um corte na minha seção, tá? A fibra externa está aqui em cima e a fibra interna aqui embaixo, tá? A fibra interna, ele falou que está a 0 graus Celsius e a fibra externa, né? Ela vai estar em 50 graus Celsius. E aquele ΔT é sempre a interna menos a externa. E se você vai olhar, né, o ΔT é menos 50. Professor, mas menos 50 é o ΔT, por que que está dando negativo? Porque a curvatura da peça, pessoal, vai ser uma curvatura negativa. Faz sentido? A parte de cima vai tender a se dilatar, né? E a parte de baixo, ela vai tender a ficar constante, tá? Então a gente vai ver uma curvatura voltada para baixo, tá? Então a carinha triste, negativo, tá? Então só para vocês saberem disso. Isso aí tá nos livros, né? A gente já tinha comentado, né? Mas é bom frisar. Tudo bem? E a última coisa que a gente precisa também, pessoal, é a temperatura no centro de massa da peça, né? Que aí o que que a gente sempre faz, né? Desenha a seção, né? Desenha aquele diagrama, né, de variação de temperatura. Lá o livro do Susekind, né, ele fala que a gente pode adotar uma variação por dentro da seção transversal uniforme, né? Então, uma retinha, né? Então, tem uma variação em uniforme de 0 até 20, até 50, né? Então, a temperatura no centro de massa da peça, né? Como é um retângulo, né? Exatamente no meio. É 25 graus Celsius, que é a média entre 50 e 0. Belezinha? Todo mundo entendeu os dados? Tranquilo, né? Agora vamos lá para o nosso problema, né, da sessão. Professor, Pode falar, Marcos. eu só queria fazer uma pergunta meio curiosa. Hum, Umas aulas atrás você falou que a NBR americana ela, ela determina até 80% da largura da viga, que aí nós conversamos sobre isso. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você falou que uma viga de 60 ela atende até 7 metros de largura. Dentro dessa informação, qual é o percentual que, assim, a grosso modo, que você pode determinar a largura, ou seja, a altura de uma viga pelo vão? a altura pelo vão? Ah, a gente Ah, comentou esse salário. isso, para você determinar a largura, a altura da viga pelo tamanho do vão. Perfeito. Geralmente a gente adota isso daqui, ó. Tá? Sendo L o comprimento total do vão. Ah, tá. Dividido por Lembra 12. que... Isso, lembra que a gente comentou? Geralmente a altura da viga, ela vai estar entre L sobre 18 e L sobre 12, tá? Ah, tá. E aí a base, geralmente, para melhor consumir de material, é 0,8, né, de H. Aqui no Brasil a gente adota geralmente metade, tá? Mas isso daqui é o melhor consumo, né, geralmente. Entendi. Tudo bem? Tudo. Vamos avançar aqui. Ah, professor, apaga logo, vamos apagar isso aqui. Beleza. Bom, segunda parte do problema, pessoal, já que a gente já tem todas as variáveis definidas, primeiro interpretar a nossa viga hiperestática. Vamos analisar o grau dela, né? E, Marcos, posso pedir só para você desabilitar o microfone que eu estou me escutando? Por gentileza. Foi mal. Desculpa, professor. Não, tranquilo. É porque eu, né? Enfim. A primeira coisa que a gente faz, pessoal, é o seguinte: defina os pontos da sua viga, tá? Então, sempre a gente vai botar pontos no apoio, tá? Então, ponto A, ponto B, sempre onde tiver carga pontual, tá? Ponto C, ponto D e ponto E. Ah, professor, e se tivesse carga uniformemente distribuída, né?
entre as extremidades da carga. Tudo bem? Então a gente sempre define pontos aí. Tá? Então já temos todos os pontos para interpretar bem. Tá? Uma outra coisa, né, pessoal? As nossas reações de apoio. Aqui no nosso ponto A, a gente vai ter o V de A, teremos o H de A, teremos aqui o V de C e aqui o nosso V de D. Tá? Bom, são 4 reações, né? Então, a primeira parte do exercício, que nem a gente tem feito, né, anteriormente, é determinar o nosso Gzinho, né? O Gzinho, ele é o grau de hiperelasticidade da estrutura. Ele vai estar falando quantas equações, né, a gente está defasado do equilíbrio. Tá? Então, aqui no caso, a gente tem 2 reações mais uma, né? E a gente tem um total de 3 equações de apoio. Então, a gente está defasado, ó, em uma equação, tá? Então, essa estrutura aqui, ela vai ser uma vez hiperestática. Isso quer dizer que a gente precisa de uma equação a mais de equilíbrio, tá? Pode ser uma equação de equilíbrio através da inserção de uma rótula, ou a gente tira, né, rompe um dos apoios para gerar, né, uma equação de compatibilidade lá na frente. A gente viu até agora que a adoção do nosso sistema principal, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser sempre voltado para definir uma solução mais simples, né, dos diagramas de momento fletor. Uma solução boa que a gente tem adotado anteriormente, né, que a gente tem visto, é literalmente quando a gente adiciona uma rótula, né? Então, ó, eu vou adicionar uma rótula no apoio central aqui, tá? Então, eu vou preservar os meus apoios originais, tá? E aí eu vou adicionar uma rótula no meio, tá? Esse aqui seria o meu sistema ideal do sistema principal. Lembrando que o sistema principal, obviamente, ele tem que ser isostático. Professor, por que que o senhor botou a rótula, né? Pessoal, porque a rótula, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou literalmente calcular 2 vigas, né? Biapoiadas, né? Então a rótula ela me permite isso, né? Ela facilita muito. Então meus diagramas aqui vão ser muito fáceis, né, de calcular, tá bom? Se eu tivesse sumido com algum dos apoios, né, eu teria uma dificuldade. Lembrando, toda vez que a gente bota a rótula, né, pessoal, a gente tem que botar o nosso hiperestático, né? Então aqui eu botei o x1, perfeito? Aqui eu mantenho nas propriedades anteriores, né? Tem uma força, né, de 40 kN, vai ter uma força de 40 kN aqui no meio do vão, né? Aqui vão estar 3 metros, aqui 3 metros, aqui 3 metros, aqui 3 metros, né? A gente já sabe que a variação ΔT, né, vai ser menos 50 aqui nessa viga, e a gente sabe que tem um recalque aqui no apoio apenas vertical, né? E ele está no valor de menos 0,03 metro. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui pro lado. Não consigo. Perfeito. Tá. Aqui, pessoal, é o seguinte, né? Como a gente está avaliando o hiperestático x1, né? O x1 aqui, ele é literalmente um momento, né? Ele é literalmente um momento aplicado. Então, quando a gente vai lembra que a gente viu lá no nosso método do princípio dos trabalhos virtuais, que a gente viu que quando a gente tem um momento aplicado, o que a gente vai determinar? Os deslocamentos angulares, tá? Aqui no caso, nós temos 3 situações. A gente vai ter o deslocamento angular ocasionado pelo efeito do carregamento, a gente vai ter o deslocamento angular ocasionado pelo efeito da variação térmica e o deslocamento angular provocado pelo recalque de apoio. Perfeito? Então, pessoal, como é que a gente pode fazer isso, né? Aqui em cima eu botei um textinho para vocês. Todas essas variáveis, pessoal, a gente pode determinar elas, tanto a influência do carregamento, né, quanto a variação da temperatura, quanto o deslocamento prescrito. Os efeitos dessas variáveis, elas podem ser calculadas, né, isoladamente, tá? E depois, lá no finalzinho do exercício, né, a gente calcula os hiperestáticos e soma os 3. Ou a gente pode calcular eles em conjunto, tá? Dentro do exercício. E aí, quando a gente for fazer o cálculo do hiperestático, eu considero os 3 juntos. A gente vai fazer esse exercício aqui utilizando, né, o cálculo dos 3 juntos. E no próximo exemplo, o exemplo 10, eu vou fazer o cálculo deles isoladamente, para vocês verem que é mais ou menos a mesma coisa, tá? Lembrando que se você for fazer ele isoladamente, é válido por causa do princípio da sobreposição. Você chega lá e depois soma os efeitos isolados, tá bom? E aí o que acontece, né, professor? Vocês lembram, pessoal, que a análise dos casos, né, dos nossos casos básicos, a gente vai fazer assim, vai fazer o quê? Como a gente tem um grau número 1, né, a gente vai ter que analisar 2 casos. A gente vai ter que analisar o caso 0, né, e o caso 1. O caso 0, pessoal, lembra que a gente ia analisar o efeito do carregamento, né? E o efeito da temperatura e do recalque, o que eles são? Eles também vão ser analisados no caso 0. Ah, beleza, professor.
Lá no caso zero, a gente viu que a gente vai determinar quem, né? Os coeficientes de carga, né? Os termos de carga. Tudo bem? Então, qualquer influência externa à estrutura, sempre a gente determina no caso zero. Seja carregamento, recálculo de apoio, variação térmica, enfim, todos. Os casos subsequentes, caso um, 2, 3, até N, que são aqueles nossos termos de flexibilidade, eles só são calculados com os valores dos hiperestáticos. Alguém entendeu isso? Tá? Então, deixar claro aqui, o caso zero, pessoal, a gente vai determinar todos os fatores externos da estrutura. Então, a gente vai determinar os deslocamentos provocados pelo carregamento, os deslocamentos provocados pelos efeitos térmicos e os efeitos provocados pelo deslocamento de recalque. Tudo bem? O caso 1, a gente só analisa o hiperestático isolado. Perfeito? Tranquilinho? Bom, então vamos lá, né? O caso 0, o que que a gente tem, né? Vou fazer aqui o diagrama, né? O momento fletor aí da nossa estrutura no caso 0. Então, o que que a gente tem aqui? É bem simples, né? Calcular isso daqui. A gente tem aqui, ó, 40 kN, né? E aqui 40 kN. 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros, tá? Vamos determinar aqui, pessoal, primeiro as reações de apoio, né? Como é uma viga bem apoiada, pessoal, e a gente tem uma carga pontual, o carregamento ele é calculado como, né? P, L dividido por 2. Só isso. O P é 40, o L são 6 metros e o P 2, tá? Pera aí, pessoal. Isso aqui é para carga uniformemente distribuída, né? Aqui é literalmente P sobre 2, né? Tá bom? Então aqui é 40 dividido por 2, né? Que vai me dar 20 kN. Tudo bem? Então aqui eu vou ter 20 kN. Aqui desse lado a gente vai ter 20 kN. Da outra reação a gente vai ter 20, né? Que vai totalizar 40, né? No apoio central. E desse ladinho 20 também. Né? Essa que é a vantagem de a gente sempre estar trabalhando com viga Gerber, né? Fica muito mais fácil. Então vou botar um central aqui de 40. Apagar aqui também. Botar um de 20. Perfeito? Ah, professor, e o momento, né? Acho que eu apaguei ali também em cima. Deixa eu ver. Beleza. Outra coisa importante, pessoal, como é uma viga biapoiada, né? Qual que é o diagrama do momento fletor aqui? É basicamente, né? A força vezes o braço de alavanca, né? Eu vou chegar aqui no meio. Então, força 20 vezes 3 vai me dar um momento de 30. De 60, perdão. E aqui também, né? Depois, até aqui ele zera, né? Porque o momento tem que ser zero. Então aqui, ó, 60 kN. Do outro lado também é simétrico, né? Então aqui, ó, vem pra cá, 60. Professor, por que é positivo, né? Porque a flexão vai ser positiva, né? Bem tranquilo. Tudo bem? Todo mundo entendeu aqui o diagrama do momento fletor, gente? Negativo, positivo. DMF. Quilonewton metro. Esqueci de botar o metro aqui. Tranquilo, né? Bom, beleza. Como é que a gente vai fazer para determinar, né, a rotação no apoio, né? O nosso ponto, né, de aplicação é esse ponto 1 aqui, né, pessoal? É o ponto que a gente quer analisar, né? Como é que eu faço para determinar ele pelo carregamento por via PTV, né, pessoal? A gente tem que fazer o quê, né? Tem que pegar e fazer uma estrutura virtual, né? E botar um momento aplicado ali de uma unidade, né? 1 kN metro. Perfeito? Que aí a gente pega os diagramas daqui, né? E aí a gente consegue calcular por PTV o deslocamento θ de P, tá? E só para vocês lembrarem, né? O deslocamento θ de P via PTV, né? Ele vai ser o deslocamento vezes o momento aplicado. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre I, né? Multiplica a integral de m barra de x dx. Tá? A gente vai determinar aqui o m barra.
Eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó, pessoal, nos diagramas. Eu gosto de identificar o momento caso zero, momento barra. Tá. E aqui, pessoal, é a mesma coisa que a gente viu na aula passada, né? A gente sabe que esse braço de alavanca aqui são 6 metros. E aqui 6 metros. Vou botar isso aqui embaixo. Show. Né? Então, se a viga está sendo... Se eu fizer um corte aqui, né? E eu olhar para a direita aqui, a viga ela está sendo puxada aqui para cima, né? Então eu preciso puxar ela para baixo para manter o equilíbrio, né? Essa força que a gente tem que puxar para baixo, ela tem que ser o momento, né, dividido pelo braço de alavanca. Então vai ter uma força aqui, ó, de 1/6, né? Porque quando tiver força de 1/6 para baixo, vezes o braço de alavanca vai dar igual a 1. Então vai bater, tá? Se essa força de 1/6 para lá tá certa, né? Tem que ter também, obviamente, 1/6 para cá, ó. Também para compatibilizar com o momento desse lado daqui, tá? E aí a reação central, né, gente, como tem duas para baixo, tem que ser uma para cima, né? Que é 2 vezes ela, né? Então 2 vezes 1/6. Faz sentido? Que aqui vai dar 1/3. 1/3 de quilonewton. Bem tranquilo. Pronto, determinei as reações de apoio, né, pessoal? Aí eu consigo determinar agora os diagramas de momento fletor, né? Que aí nesse caso aqui também é bem simples, né? Como a gente tem tudo carga pontual, o momento aqui, ele vai ser 1/6, né, vezes 6. Então vai ser 0 aqui, vai crescer para cima, né? Até dar -1 aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Prontinho. Tá aí. E agora, via tabela Kurt, pessoal, eu consigo determinar aqui, ó, esse deslocamento. Tranquilo? Alguém tá entendendo o que eu tô falando, gente? Só pra ver se tá tudo bem. Tá tudo bem? Professor, Oi. é, Carlinhos tá rindo. esse gráfico Ah, aí ele não zera na rótula, ele aumenta para o apoio? isso, ele zeraria na rótula se não tivesse momento na rótula. Mas como tem um momento aqui, ó, aí ele não zera. Tem Ah, um tá. momento aplicado ali. Ele vem, aí ele dá 1, aí ele zera quando chega na rótula, entendeu? Ele Ah, cresce tá. até 1, aí ele zera antes de chegar na rótula. Faz sentido? Pensei que ele iria ao contrário, mas tá certo. Contrário, tipo, assim, tipo, É, se tivesse que ele saía pra zero cá. da rótula e ia para isso. Não, não. Ah, Ele saía zero da rótula e ia para o ponto de apoio com -1. entendeu. Assim? Mas eu teria que ter um momento aplicado aqui, entendeu? Isso. Beleza. Bom, pessoal, agora que a gente conseguiu já determinar a estrutura real e a estrutura virtual, né? E a gente está falando na ótica, né? Do cálculo da rotação devido ao carregamento, né? Isso aqui é a nossa estrutura virtual, né? E esse aqui é a nossa estrutura real. Essa estrutura virtual, depois, pessoal, a gente vai utilizar ela para determinar tanto a variação do carregamento, né? Quanto o recálculo, do recálculo de apoio, né? Os dois. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui calculando, né, pessoal? Vou determinar aqui, ó, o deslocamento, no caso, 0 no ponto 1, né? Do ponto P. O momento aqui ele vai ser unitário, vai ser 1 sobre aí. E aí, pessoal, via tabela Kurt, o que que a gente tem, né? A gente vai combinar esse diagrama aqui, vou deixar ele em verdinho, ó, esse diagrama aqui, com esse aqui, né? E depois a gente vai combinar esse aqui com esse aqui. Tudo bem? Então, eles dois são iguais, né, pessoal? São exatamente iguais, eles têm os mesmos comprimentos, né? Então, vou botar aqui, ó, convenientemente, ó, 2 vezes. Aí eu vou abrir o parênteses aqui. Aí o primeiro vai ser um triângulo, né, voltado para baixo. O máximo é 60, né? O meu L aqui é quanto? São 6 metros. Positivo. Combinado ali com o diagrama, né? Para cima aqui. Aqui é -1 e aqui é 6 metros. Belezinha, pessoal? Ah, professor, mas eu posso dividir, tipo, se eu quiser dividir, pode. Você pode pegar metade do triângulo, né, até 3 metros, 60, combinar, perdão, com o triângulo aqui é até 3 metros e aqui vai dar meio, né? E aí eu somo, né,
com a outra parte do triângulo, né? 63 metros. E aí eu vou ter um trapézio aqui desse lado, né? Aí vai ser menos meio, né? E aqui menos um. Eu poderia fazer. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Mas você teria muito mais trabalho, né? Muito mais trabalho. Show. Aí, pessoal, a gente vai abrir lá na tabela Kurt, né? Eu vou procurar triângulo e com triângulo, tá? Triângulo meio com triângulo atrás. Aqui. Beleza. Aqui, pessoal, tem triângulo, triângulo. Aí eu vou pegar até aqui, ó. Esse triângulo aqui, com duas abas, né? Aí, se você perceber, pessoal, se o alfa e o beta forem iguais, né? Tanto faz essas duas fórmulas aqui. Literalmente tanto faz, né? Se você observar elas, é a mesma fórmula, tá? Então, o sexto de L, 1 mais o comprimento dividido por L, M barra, tá? Então, vamos anotar isso? Estou me confundindo ainda com a minha barra. Então, isso daqui vai ser 1 sobre aí, né? Vou botar 2 dividido por aí. E aqui vai ficar, vou botar a formulinha aqui, 1 vai ser L sobre 6, né? L sobre 6, 1 mais aí 1 mais o L' dividido por quanto que ele falou? Dividido por L, né? E aí isso aqui eu multiplico por M barra, M barra, M barra, beleza. O L total, né, pessoal, só pra vocês saberem, né? O L total aqui nesse caso são 6 metros, né? Que aqui é o nosso triângulo, ó. Ele tem 3 e 6, então todo o comprimento aqui são 6. Tá, então botando aqui na nossa formulinha, a gente vai ter 1 sobre 6, né? Aí vai ficar 1 mais 3 dividido por 6. O M, aqui, ó, só para deixar claro, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Aqui o L é 6 e aqui o L é 6. Aí o L barra, né, que a gente falou, são 3 metros. Aí aqui o M são 60 e o outro M barra menos 1. Pronto. Aqui corta esse com esse, vai ficar meio, né? 1 mais meio vai dar 1,5, né? 60 corta com esse vai dar 10. Meio dividido por esse vai dar... Deixa eu fazer aqui o cálculo para ver se eu acertei, professor. Vai ficar aqui em cima 3 dividido por 2 vezes 1 sexto, vezes 60, vezes menos 1. Aqui corta esse com esse, vai dar 2, né? 2 corta com 2 vai dar 30. Não, tem uma coisa de errado. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui a forma. Acho que eu troquei, hein? O B é 3, o L é 6 e o L é 6. Ah, esqueci de multiplicar pelo L, foi mal. Esqueci de multiplicar pelo L aqui de fora. É que são 6 também. Vou botar aqui 6, pronto. Aí multiplica por 6 aqui. Aí dá 90, tá certo. Pronto. Aí 90 vezes 2, pessoal, vai me dar menos, vou botar aqui, θ zero de 1, P, vai ser igual a 180 dividido por aí. Tá, essa seria a sua resposta final. Uma coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Deixa eu conferir isso aqui. Vai ficar 1 mais meio vezes 60 vezes 6 dividido por 6 vezes menos 1 vezes 2, 180, tá certo. Beleza. Aí aqui, pessoal, o que que acontece? No nosso sistema, gente, a gente não vai conseguir botar em função de aí. Por quê, professor? Porque quando a gente for resolver o nosso recalque de apoio, eu não vou conseguir calcular por aí. Então, eu vou calcular aqui o deslocamento certinho, tá? Ele vai ser menos 180, dividido por módulo de elasticidade 10 a oitava, né? Multiplicado por 3,6 vezes 10 a menos 3, tá? Que aqui a gente vai ter um valor aproximado de menos 5,0, né? Então, vou botar 5 vezes 10 a menos 4. Adianta. Tudo bem? Belezinha, pessoal? Aí vamos agora calcular os próximos, né?
Os próximos também, gente, a gente vai considerar tanto o efeito térmico, tá? Então, vou calcular aqui o efeito térmico. No ponto 1, o efeito térmico, né? Isso aqui, pessoal, a gente viu que é aquela formulinha, né, que a gente tem utilizado, né? É o alfa TG, né? Quem mais? O somatório das áreas do esforço normal, mais quem? O alfa, o delta T, dividido por H, vezes o somatório das áreas do meu esforço fletor, né? Aí aqui, pessoal, as áreas do momento fletor é da sua estrutura virtual. Essa estrutura virtual, gente, a gente já determinou aqui, ó. Já está aqui embaixo. Ah, é verdade, professor. Já tá determinado aqui embaixo. Então a gente vai usar essas áreas aqui, né? Como as áreas são iguais, né? Vai ser duas vezes um triângulo desse. Bem simples. E, professor, o esforço normal na estrutura não tem? Aqui não tem, gente. O esforço normal aqui vai ser zero, tá? Então aqui, como a gente não tem esforço normal, não tem esforço horizontal, né? Vai ser zero, tá? Então aqui calculando, o nosso alfa dá 10 a menos 5. O nosso ΔT a gente viu deu menos 50. A altura da nossa peça deu 0,6 metros, tá? E a área das minhas estruturas virtuais, pessoal, são dois triângulos, né? De altura, né? Menos 1 e comprimento 6 metros. Perfeito? Então aqui vai ser duas vezes um triângulo, né? A área de um triângulo é meio, né? Vezes o comprimento, vezes a altura. Só isso. Olha a minha colinha para ver se acertei. Exatamente. Tá, então 2 corta com 2, né? Esse corta com esse. Esse vai cortar com esse, vai ficar 10 aqui em cima. Menos vai cortar com menos. Então vai dar 50. Beleza. Vou botar aqui do lado. Perceba que aqui eu tive que calcular porque ele não vai ficar dividido por aí, né? Ele não fica dividido por aí. Por isso que eu calculei lá o anterior, tá bom? Vai te dar 5 vezes 10 a menos 3 radiano. E o último, pessoal, é o quem? O nosso recalque de apoio, né? Caso zero, nosso recalque. A gente viu, pessoal, que o recalque, qual que é a formulinha dele, né? Vai ser menos o somatório, né? Das reações da minha estrutura virtual multiplicado pelos recalques na estrutura original, tá bom? Então, a estrutura virtual a gente já calculou, né? A estrutura virtual, as reações dela, né? E o recalque já foi nos dados. Então, a gente consegue determinar o θ zero de 1 aqui fácil, né? De ρ. Vamos olhar as nossas reações lá na nossa estrutura virtual? Aqui, na estrutura virtual, pessoal, onde é que tem recalque apenas, né? Tem recalque apenas no ponto E, ó. Só tem recalque aqui, ó. Tudo bem? Onde não tem recalque, não tem trabalho. Então, não vou usar essas reações aqui. Tudo bem? Todo mundo lembra disso, né? Com certeza, pessoal. Lá aquele princípio de conservação de energia, né? Então, a reação está para baixo, ela vai ser menos um sexto, tá? E o recalque que a gente tem, que a gente viu, né? Ele é um recalque que deu para baixo também de menos 0,03, ó. O cálculo do recalque, ele é o mais fácil que tem, né? Enfim. Então, aqui vai ficar menos. Aí a reação deu menos um sexto para baixo. E o recalque, ele também deu menos 0,03. Tudo bem? Você jogando isso daqui na calculadora, pessoal, você vai obter o seguinte valor. Olha a minha colinha aqui. Deu menos. Menos com menos vai dar mais, né? Vai ficar o menos de fora. Então vai dar menos 5 vezes 10 a menos 3. Ih, professor, bateu com o de cima, né? Bateu. Esse exercício é interessante, pessoal, porque o efeito do carregamento ele vai ficar constante, né? E o efeito da temperatura vai se cancelar com o efeito do recalque de apoio, ó. Por incrível que pareça, tá? Esse recalque de apoio aqui, na estrutura, fundamentalmente, ela não vai ter efeito, tá? Isso é interessante demais de observar, tá? Então, pessoal, o termo de carga do caso zero, né? Do caso zero, ele vai ser quem, né? O termo de carga 1, ele vai ser igual ao termo de carga 0,1 do carregamento, mais o termo de carga da variação de temperatura,
mais o termo de carga, né? Do caso 1 do recalque. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Então aqui, pessoal, esse aqui é o princípio da sobreposição que a gente falou, né? Então eu posso calcular esses efeitos separadamente. E aí eu calculo, se eu quiser, né? O hiperestático desse, o hiperestático desse, né? Em equações, depois eu somo todo mundo. Ou eu posso somar todo mundo agora e calcular o hiperestático para todos, né? Tá na mesma forma. Tá? Então aqui calculando, só para vocês verem, né? Ele vai ser igual ao carregamento, é, que vai ser menos 0,5 vezes 10 a menos 3 radiano, mais o do efeito térmico que a gente calculou deu de 5 vezes 10 a menos 3, e o do recálculo de apoio, menos 10 menos 3. Então esse vai cortar com esse, né? Consequentemente, o nosso termo de carga total, né? Ele vai ser menos 0,5 vezes 10 a menos 3 radiano. Legal? Tranquilo, né? Pronto. Calculamos todo mundo no caso 0. Agora vamos calcular quem? O caso 1. O caso 1, pessoal, é quem? Apenas o hiperestático isolado, né? Então, hiperestático isolado. Como que eu faço para determinar o hiperestático isolado, né, pessoal? Eu calculo, né, os diagramas dele sozinho, né? Só que se você observar, né, os diagramas dele a gente já calculou anteriormente, né? A gente já fez isso no passo anterior, né? Que é o x e convenientemente aqui a gente vai chamar ele de 1, né? Ah, é verdade, pessoal. Então aqui só é o x1, tá, pessoal? É só ele, né? Então o termo 1 de 1, né? Ele vai ser quem, né? Vai ser ele vezes ele mesmo, né? Então vai ser o próprio diagrama aqui, né? Ele vezes ele mesmo. O L aqui são 6 metros, né? E aqui menos 1, né? O L é 6 metros e aqui menos 1, tá? Então vai ser 1 sobre aí. Como aqui a gente vai ter dois diagramas iguais, né? De mesmo tamanho, né, pessoal? Eu vou botar o 2 aqui convenientemente, né? E aí eu vou ter a combinação de um triângulo com um triângulo, né? E só. Ah, professor, mas eu quero somar, tipo, os dois triângulos. Pode, aí você tira o 2, né? Se você quiser. Pode tirar o 2 aqui, aí você soma os triângulos de um lado e os triângulos de outro. Mas vai dar a mesma coisa, né? Vou botar aqui o triângulo esse vezes ele mesmo, né? Mais o do outro lado vezes ele mesmo. Dá a mesma coisa, né? Menos um, menos um. O L é 6 metros. O L é 6 metros. Aqui menos um e aqui menos um. Pronto. A gente viu aqui dois triângulos pro mesmo lado, né, pessoal? Se a gente for olhar lá na nossa tabela Kurt, né? A gente vai ter sempre o quê, né? Os triângulos do mesmo lado, um terço de L, né? MM barra. Então aqui é um terço de L, M, M barra. Então o termo 1 de 1, ele vai ser 1 sobre aí. Aí, como eu falei, né? São os iguais, né? Os triângulos, então vou botar duas vezes um terço do L, 6 metros. É M vezes ele mesmo, M barra. Vai cortar com esse, né? Esse vai cortar com esse, né? Vai dar um só, um sobre aí. Praticamente, né? Tranquilo, né, gente? Aí agora, pessoal, esse um sobre aí, a gente calculando ele, né? Esqueci do 2, né? A duas vezes ele. 4. Por que vai dar 4? 6. Que burro. Aqui vai dar 2, né? E 2 vezes 2, né? Vai dar 4. Eu sou burro. Se alguém tivesse perguntando aí, ué, por que tem um... Por isso que é bom ter uma colinha, né? O modo de elasticidade deu 10 oitavo. A inércia deu 3,6, né? Vezes 10 a menos 3. Calculando aqui, pessoal, a gente já tem o termo de 1. Vai te dar aproximadamente 1,11, vai indo. Vezes 10 a menos 5. Pronto. Beleza, pessoal? Aí, como a gente já calculou todos os deslocamentos, né? Do caso 0 e do caso 1, a gente vai conseguir criar, via nossa equação de compatibilidade, né? Determinar o x, né?
E qual que é a nossa equação de compatibilidade, né, pessoal? Os termos de carga, né, mais os termos de flexibilidade vezes o nosso hiperestático, ele tem que ser igual a zero, né? Essa aqui que é a nossa equação básica, né? Ah, professor, se fosse um sistema 2 por 2, aí teria mais um segundo termo, né? Um de 2, né? X2 de outra equação, né? Tá, aí a gente conseguiria determinar através disso. Então aqui é bem simples, né? Eu isolo x1. O x1 vai ser igual a menos o θ 0 de 1t, dividido pelo θ 1 de 1. O θ 0 de 1, né? A gente viu que ele deu menos 5, né? Menos 0,5, então menos 0,5 vezes 10 a menos 3, dividido, né? Por 1,11, né? Vezes 10 a menos 5. Calculando aqui, pessoal, você vai obter que seus x1, finalmente, né? Vai dar 45 certinho. Perfeito. Tá? Esse aqui é o valor do hiperestático. O exercício todo, pessoal, ele se resume aqui, né? Quando você conclui essa etapa, são 80% do seu exercício, tá? Praticamente, né? Porque o resto é literalmente equação de sobreposição agora, né? Como assim, professor? Os esforços internos, né? Os esforços e reações, eles são todos determinados, né, pelo princípio de sobreposição dos casos, né? Então, o esforço da estrutura original, que vai ser o do caso zero, né? Mais o x1 vezes o caso 1 de 1, né? Só isso. Então, aqui a gente consegue determinar os momentos aplicados, a gente consegue determinar as reações de apoio, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Mais pra frente, pessoal, eu vou mostrar um problema para vocês de um projeto que a gente fez. É, e era muito parecido com um exemplo desse. Aí eu fiz um códigozinho no MATLAB que determinava, né, a solução e batia com F2 perfeito, né? Mais pra frente eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então o que vocês querem calcular primeiro, pessoal? Vamos calcular as reações? Calcular as reações, deixa eu ver como é que tá de tempo. Ah, tá suave. A gente vai ter aqui a V de A, né? A gente vai ter aqui a V de B, a V de C, né? V de C e aqui a gente tem a V de E, né? Mas vamos lá. O V de A, né, pessoal, da minha estrutura original aqui deu 20, 40 e 20. Então, 20, 40 e 20. Mais. Aí o hiperestático, né, 45 todo mundo. 45, 45, 45. E agora da minha estrutura virtual. Aqui um sexto para baixo, então menos um sexto. Um terço para cima, então mais um terço. E menos um sexto para baixo. Tá bom? Aqui, se você joga na calculadora, vai dar valores quebradinhos, né? Mas vamos calcular aqui juntos para vocês verem. Então, vai ser 45 dividido por 6, né? E 20 menos L. Então, vai dar 2,5. O próximo, né? Vai ser 45 dividido por 3, 15, né? Mais 40, vai dar 55. E o último tem que ser 2,5 também, porque é igual. Fácil, né? Tranquilo. E agora, pessoal, a gente pode determinar os momentos também, né? E a gente desenha todos eles. A gente vai ter aqui um M de A, um M de C e um M de E. Vamos lá. Os momentos. Ih, vai dar zero tudo. Esqueci disso, né? Vamos pegar nos apoios centrais, nos pontos centrais, né? E vai dar zero tudo, né? Exceto no apoio C. Então, vou botar aqui em vez. Vou botar aqui um M no ponto B, M no ponto C e um M no ponto D. Professor, por que você não tá botando um M no ponto A nem no ponto E, né? Porque os diagramas dos dois dá zero, né? Aqui vai dar zero, o momento aqui vai dar zero, esse momento vai dar zero, esse momento vai dar zero, né? E esse momento vai dar zero. É o apoio ali, né? Como se fosse uma viga bem apoiada. Então o momento ele tem que ser zero. Mas eu tenho uns momentos nos meios, né? Nas extremidades, tá? Isso aqui vai ser interessante. O momento tanto no ponto B quanto no ponto D, pessoal, deu 60, né? 60 e 60. No ponto C, deu zero.
agora do hiperestático. Aí vamos lá. Esse momento aqui, né, deu menos 0,5. Então, menos 0,5. Que é igual ao do outro, né? Menos 0,5. E o momento aqui, né, deu menos 1. Né? Então, menos 1. Pronto. Quais são os valores aqui de momento, então? Aqui vai dar 60 menos 0,45. 45 dividido por 2. Menos 60. Vai dar 37,5. 37,5. 37,5. Opa, 37,5 é de baixo, perdão. 37,5. E o momento aqui do meio, né? Dá menos 45. Fácil. Beleza, pessoal. Agora que a gente já tem todos os momentos em todos os pontos, a gente consegue determinar eles simples, né? Os valores, né? Dos diagramas. Aí eu desenho eles aqui, o exercício praticamente finalizou. Vou determinar aqui o diagrama de corpo livre, né? Para a gente utilizar como base. Né? Ponto A, B, C, D e E. Apoio, apoio, apoio. As reações, né? Aqui deu 12,5. Aqui deu 12,5. Aqui deu 55. Os momentos, né? A gente viu que o momento nesse ponto vai ser 0, o momento nesse ponto vai ser 0. O momento nesse ponto deu 37,5. Aqui deu 37,5, né? E que deu menos, né? 45. Pronto, só pra gente saber. Vou desenhar agora os diagramas. Vou determinar primeiro o diagrama do esforço cortante, tá? Diagrama do esforço cortante. Positivo em cima, negativo embaixo. Lembrando que aqui tem uma carga, né? De 40. É 40? Acho que é 40, né? Uma carga de 40, né? E aqui uma carga de 40. Então sobe, né? 12. Então sobe 12. Aí vem constante, vem constante, vem constante. Chega na carga de 40, né? Ele desce ali até chegar a quanto, né? 40 menos 12. Ele vai até 27,5. Então ele desce até 27,5. Vai constante, vai constante, vai constante. Ele sobe 55, né? Que vai para quanto? 27,5, né? Vem para cá, desce 40. Vai dar 12, né? Chega aqui 0. Pronto. E aqui 12,5. Perfeito, né? Aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Menos e menos. Né? Obviamente o diagrama aqui deu simétrico. Perfeito. E agora dos momentos fletores, pessoal, esse aqui é o mais fácil, né? Porque a gente já tem os momentos certinhos nos pontos. Né? Diagrama do momento fletor. O momento aqui deu 0, aqui é negativo, aqui é positivo, né? Deu 0, deu 0. Aqui neste ponto, né, deu 37,5, que a gente calculou. E aqui também deu 37,5. E aqui a gente viu que deu menos, né? 45. Como só tem forças lineares, né, pessoal? É um diagrama linearizado. Né? Cargas pontuais, diagrama linear. Pronto, pessoal. Isso aqui conclui o nosso exemplo número 9. Tá. Pô, professor, achei que os efeitos, né, dos recalques, né, e da variação térmica iam ser complicados. Só que não, pessoal. Basicamente a gente quantifica eles separadamente, né, e soma. Né? Você quantifica eles separadamente, ó, eu quantifico esses valores e no final eu somo. Eu faço só o somatório deles, ó. No caso, no termo de carga, né? Ah, professor, se a gente tivesse um sistema de duas vezes hiperestáticos, aí eu teria, né, no ponto 1, né, o total, e eu teria também no ponto 2 total, né? Aí aqui eu somaria os três, né, e ali eu somaria os três também, né? E aí para resolver o sisteminha 2 por 2, então, tipo, seria relativamente simples, né? Aqui eu pegaria o 0,1, né, do carregamento,
o 0,1 da variação de temperatura, né? E o 0,1 do ρ. Ali é a mesma coisa, eu pegaria no ponto 2, né? Esses efeitos aí. Aqui o carregamento, variação de temperatura e o ρ, tá? E se tivesse 3 pontos, eu somaria cada um, tá? Então, essencialmente, pessoal, os nossos problemas envolvendo variação térmica e recálculo de apoio, eles são logicamente fáceis, né? O que dá trabalho nesse problema é literalmente só você contar, né, na calculadora, porque essencialmente o cálculo é simples, né? Quando você determina um sistema principal fácil, né? Então aqui como o nosso sistema principal ele foi muito facinho, né? Isso facilitou demais o desenvolvimento dos nossos diagramas, muito mesmo. Olha lá, eu fiz todo o exemplo inteiro, né? Só com esses dois diagramas, somente, né? O exemplo inteirinho, inteirinho, inteirinho. O resto é receita de bolo, né? É tudo receita de bolo, tá? Vamos conferir agora, pessoal, com o F2 para eu mostrar para vocês que isso daqui é tranquilo, né? Minimizar aqui. E a gente pode, inclusive, quantificar outros efeitos, né, interessantes. Quando eu estava fazendo esse exercício a primeira vez, né, eu ainda fiz, né, com recalque no apoio central, né, para ver a diferença e tal. E realmente dá uma diferença boa, né, dá uma diferença muito boa, inclusive. Vamos fazer aqui juntos? Eu vou mostrar para vocês como quantificar isso aqui tudo no mesmo lugar. Uma viga de 6 metros, né? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza. Tá aqui a nossa viguinha. Botar as reações aqui logo, pra gente não esquecer. Esse aqui é um apoio de primeiro gênero. Segundo gênero, perdão. Esse aqui é um apoio de primeiro. E aqui é um apoio de primeiro, só que com recalque, né? dy aqui, ele vai ser de 3 centímetros, né? Então, menos 30 milímetros, tá? Aqui, ó, pessoal, o recalque de 3 centímetros para baixo. Tudo bem? Professor, como é que eu faço para botar o recalque mesmo? Seleciona o nó que você quer botar o apoio, né? Descreva se ele é um nó, o tipo de apoio, primeiro, segundo ou terceiro gênero. E aqui, ó, prescribed displacement, né? Que é deslocamento prescrito, tá? Aí, como você só habilitou, né? Deslocamento em Y, né? Ele vai descer só em Y, tá? A gente poderia botar uma rotação, se eu botasse fixo, né? A translação no eixo Z. Tudo bem? Segunda parte aqui, né, pessoal, é definir as propriedades do material. Então, aqui eu defini já no exemplo passado um C100, né? Que tem uma modularidade 100, tá? Seleciono toda a minha viga, aplico, tá? E aí agora eu vou definir as propriedades do material. A gente não definiu anteriormente uma seção 20 por 60, então eu vou definir agora. Então eu vou botar 20 por 60. Uma seção retangular. Como está em milímetros, pessoal, 20 centímetros são 20 vezes 10, tá? Então 200 milímetros, e por 600 milímetros. Tudo bem? Eu seleciono todo mundo e eu aplico em todo mundo. Perfeito? Professor, e se eu tivesse alterado essas dimensões, tá? O valor do seu hiperestático daria diferente, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá bom? Vamos botar agora as cargas, né? São cargas pontuais de 40, não tenho, vamos definir. Então, vou botar aqui 40 kN. Então, carga menos 40 kN. Vou selecionar esse ponto, Ctrl, esse ponto, aplico as duas. Ué, e outra pessoa? Perfeito. O que mais está faltando, né, pessoal? A última coisa que a gente precisa inserir no F-Tool seria aqui, seria as nossas variações de temperatura, né? Eu sei que na fibra externa, né, tá 50 e na fibra interna, 0. Então vamos aqui em temperatura, né, no termômetro, thermal loads, então cargas térmicas, clico nele. E aqui eu vou definir uma temperatura, né? Vou botar aqui o T interno igual a 0 e o T externo igual a 50. Uma variação de temperatura relativamente alta, tá, gente? Isso daqui a gente não vê muito em Brasília, né? No máximo você vai ter uma variação ali de 30 graus Celsius, tá? Que é já bastante, tá bom? Então, lembrando, né? Eu acho que o interno, pessoal, é o mais, tá? E o externo é o menos. Vou botar 50 aqui, vamos ver o que vai dar. É isso mesmo. É isso mesmo? Não, é o contrário. Perdão. Aqui é 0 e aqui é 50. Vamos ver se vai dar certo. Salva, né?
E aí, pessoal, aqui eu venho o diagrama do esforço cortante, né? Exatamente bateu o que a gente tinha feito, né? Olha lá, 12, menos 27, 27 e 12, né? As reações, 12,5 aqui à esquerda, 55 aqui no centro, 12,5 à direita. O diagrama do momento fletor é exatamente o que a gente tinha calculado. 37,5, 45, 37,5. Então bate em cima, né, pessoal? Toda aquela rotina que eu mostrei para vocês, ela não muda, ela sempre vai bater. Interessante, né? Professor, vamos conferir, tipo, os outros diagramas, né? É sempre bom conferir, tá, gente? Então, vamos fazer uma cópia aqui, vamos botar uma rótula e vamos analisar as outras coisas separadamente, né? Vamos analisar aqui para vocês verem. Vou tirar aqui o efeito térmico, tá? Deixa eu zerar aqui. E deixa eu tirar o deslocamento prescrito aqui também, para vocês verem. Reações. Aqui. Ixi, será que eu vou tirar desse? Não, só desse não, tá de boa. Aplicar. Beleza, tá. E aqui eu vou botar uma rótula para vocês verem. Rótulo, rótulo, tá. Primeiro, para conferir, né, o diagrama que a gente fez, né, da nossa estrutura virtual, ó, bateu certinho, que a gente calculou, né, claro. E também vamos analisar também o hiperestático para mostrar para vocês como que a gente calcula ele. Só fazer uma cópia aqui. Como que vocês podem conferir no F2, gente. Vou tirar os carregamentos, tá? Desse nó e desse nó. Ué, professor. Ô, professor burro. Tá, pronto. E aqui, pessoal, se vocês quiserem conferir, para inserir momentos aplicados ao redor de um nó, é essa pontinha aqui, ó. Tá? Que é o deslocamento nas barras. Aí eu vou selecionar esse aqui. Vou botar aqui. Vou criar um, né? Perdão. Vou botar aqui 1 kN. Newtonmetro. Vou botar aqui MB1, tá? E aí eu aplico. Ah, é menos 1, perdão. Menos 1. E eu aplico. Tá bom? Aqui eu botei de um lado, né? E agora eu preciso botar do outro, tá? Então eu preciso criar uma outra carga aqui. Vou botar aqui menos 1 agora. E aqui é o momento no... Ah, que agora é 1. Eu seleciono aqui e eu aplico, tá? Então perceberam, pessoal? Então, para vocês conferirem no exercício de vocês, vocês precisam criar duas cargas, tá? Que aí ele vai botar momentos aplicados no final da barra de cada barra. Então você precisa aplicar o momento nessa barra e depois nessa barra, tá? Se você for olhar o diagrama, ele vai bater exatamente o que a gente tinha calculado, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá muito perto ali. Deixa eu mover isso aqui. Deixa eu mover isso aqui pro ladinho aqui. Tá, pronto. Se eu aplicar aqui agora, o momento ele vai bater exatamente o que a gente tinha calculado, né? Tá, então o triângulo é 1 por 1. A reação, né, para baixo aqui deu 1/6. Aqui deu 2/6, né, que é 1/3. E aqui 1/6 também, tá? Então bateu também, perfeito. Tá? Então, à medida que você sempre for fazendo o seu exercício, procure sempre ir conferindo com a F2, etc. Belezinha? E a última coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, prometo, tá? O que aconteceria em vez do recalque se ele tivesse sido no apoio da direita, se ele tivesse sido no apoio central? Qual que seria o estrago, né? Qual que seria a diferença? Vamos comparar aqui, só para vocês verem como é que o recalque pode ser uma coisa muito danosa na estrutura. Olha como é que a variação do momento vai ser absurda, tá? Então, vou pegar aqui a minha viguinha e agora eu vou mudar esse recalque aqui. Então, esse recalque aqui, eu vou botar ele de 0, tá? E aqui eu vou aplicar o recalque de menos 30 milímetros, né? Ué. Menos 30. Vou aplicar aqui. Tudo bem? Então, nenhuma diferença, né? Parece que é pouco, né? Ah, professor, se você tirou de um apoio e vou botar em outro, a diferença não pode ser muita, né? Observem aqui, gente. Que doido isso. Olha como é que o momento cresce absurdamente. Olha isso. Olha o valor das reações. Então, ó, se o apoio da direita não tivesse deslocado e o apoio central tivesse deslocado, olha como é que seria danoso a estrutura. Isso aqui é muito interessante, né? A estrutura ela sairia de uma reação de 55 kN para aqui, ó, 395 kN de reação. É por isso que às vezes um prédio cai, tá, gente? Ou uma estrutura colapsa, né?
Porque às vezes você tem um recalque ali que bate em algum canto e, cara, vai a chão. Não tem jeito. Quem projetou a viga aqui para suportar 45 kN por metro de momento, ela pode ser estressada em aqui, ó, 1.305. Se você botar isso em termos proporcionais, né? Ele é 29 vezes maior. Você tem literalmente um momento aplicado que ele fica 29 vezes maior na sua viga, né? Então, quem calculou a viga anteriormente com um momento de 45, a armação que você determinou aqui, obviamente, não vai ser suportada, né? Numa eventualidade disso aqui acontecer. Então, nessa situação, a estrutura ela vai ter muita deformação, o seu piso vai estourar, né? O seu pilar vai se deformar, a sua estrutura pode vir abaixo, literalmente, tá? O pilar aqui embaixo, ele seria muito sobrecarregado. Se tivesse uma fundação aqui, pior ainda. A fundação aqui, com certeza, ia recalcar muito, né? E o recalque, ele é complicado, gente, porque quanto a estrutura se recalca, ela se recalca mais, né? Que à medida que se aumenta o recalque aqui, aumenta a reação. Então, olha que interessante, né? Se eu pegasse, então, ao invés de botar um engaste ali, perdão, nos locamentos prescritos de 30, eu vou botar de 50, ó. Olha como é que vai crescer absurdamente agora. Aumenta muito mais, ó. Muito mais, né? Então, esse exemplo é um exemplo muito interessante e real sobre como que pode ser danoso, né? Isso. E esse é um efeito, pessoal, que a gente não quantifica muito bem em estruturas, né, em projetos. Se você pergunta aí para 95%, acho que até 99% dos projetistas, a gente não considera esse tipo de influência na estrutura, né? É por isso que os nossos projetos de fundação, tá, gente, tem fator de segurança de 2,5, né? Caramba, professor. O fator de segurança do concreto é 1,4. Da fundação é 2,5, 3, 4, né? Porque a gente tem que usar muita segurança, né? Tem que estar muito favorável à segurança para não provocar um efeito desse, né? E quando a gente aprende a dimensionar fundações, pessoal, isso tem que ser uma coisa muito clara, né? A gente fala, não, a fundação o pessoal usa uns fatores de 5, né, 6, e aí você vê uns projetistas reduzindo para 2, né? Eu já vi muito projetistas aqui em Brasília, não, 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 eu conheço solo aqui, vou fazer fundação, era para ter dado fundação de 10 metros, o cara encurta para 8, para 7. Ah, não, porque eu sei que dá bom, né? Então tá tudo bem, né? Aí daqui a 10, 15 anos recalca, dá um problema na estrutura, o cara fica responsabilizado. Porque o cara às vezes quis economizar 2 metros em estaca, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês ensaiam dessa aula de hoje, sabendo disso, né? O projeto estrutural, quando a gente faz, né, o projeto de fundação, existem muitas variáveis que a gente não controla, que a gente tem que ter muita certeza, né? Para a gente evitar que lá na frente dê um problema. Principalmente projetista, você vai projetar, você fica responsabilizado pelaquela estrutura pro resto da sua vida, pro resto, né? Então, por isso que a gente faz a graduação, né, gente, sabendo dessas variáveis e chegar lá na frente e pensar, pô, eu tenho que ser um profissional muito bem valorizado, porque eu interpreto muito bem essas variáveis, eu domino muito elas, eu entendo que a estrutura vai ser segura, né? E aí você vai fazer um projeto e aí o cliente fica puto que você cobra R$ 10 o metro quadrado, né? Vocês estão aí na graduação estudando 4, 5, 10, 20 anos, né? Faz pós-graduação, especialização, vai para o exterior, volta, faz doutorado, aí faz projeto, 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 aí o cara fica puto que você cobra R$ 5.000 num projeto. Uma casa que vai custar 500 mil, né? É foda, tá? Opa, desculpa, tá sendo gravado. Mas é uma situação complicada, né? Porque a gente interpreta muito bem, a gente trabalha muito com risco, tá? Então isso aqui é uma situação dessas, tá bom? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que não vai rolar de fazer um exercício 2 agora, 11 horas da manhã, né? Alguém vai ficar bravo se eu for começar a fazer aqui, gente? Ah, a Denise vai ficar brava, né, Denise? Fala a verdade. A Denise tá quietinha, enfim. Na aula que vem, pessoal, que é amanhã, tá? Eu vou fazer um exemplo de um pórtico, tudo bem? Esse pórtico aqui, ele vai ser 2 vezes hiperestático. Então, a gente vai ter a gente vai ter aí, basicamente, duas variáveis, né? Hoje a gente fez um exemplo de uma variável, mas a gente vai fazer de duas, tá? Mas eu já vou passar para vocês hoje o trabalho número 10, para vocês já se aventurando, tá? É um trabalho parecido que a gente fez hoje e que a gente vai fazer amanhã. Quem quiser começar, eu já aconselho, tá? Porque amanhã eu já vou postar o último, né? O 11º aí dessa parte de vigas e pórticos, tá? Então, 11º, pessoal, é o penúltimo trabalho dessa unidade inteira, tá?
Eu sei que o pessoal tá estressado, né? Tem feito, o pessoal de concreto, então, tá fazendo 10 listas de exercícios aí, putos, né? Então, esse aqui é o penúltimo, tá? E a semana que vem a gente finaliza com só um trabalhinho 12 aí, que ele é bem simples, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar aí o trabalho 9 para vocês hoje. Quem tiver dúvida, pessoal, fala comigo, manda um e-mail, né? Senão a gente se vê amanhã, né? Sexta-feira, primeiro horário amanhã. Alguém tem alguma dúvida? Ah, Maria, né, Alexandre? Alguém tem alguma dúvida, curiosidade, não sei? Pode falar, Gabriela. Pode estar aqui, querida. Eu leio aí sem problema. Eu vou salvar isso aqui, pessoal, e postar a minha resolução para vocês, tá? Nossa, tô sentindo que o pessoal vai começar a quebrar a janela aqui em casa, gente. Certeza, certeza. Aula, 20ª aula que a gente tá. Acho que a Gabriela tá. Peguei um bom dia dano. Hoje vi que o EI não foi cancelado. Para o trabalho de hoje cancela automaticamente essa parcela, não é isso? Fiquei confuso. Ah, tá, Gabriela, é o seguinte. O que que acontece? A parcela do EI, ele não vai se cancelar na frente, porque o efeito térmico e o recalque de apoio, quando a gente calcula os dois juntos, eles não têm a parcela EI, tá vendo a equaçãozinha? Não vem aqui, tipo, dividido por um sobre EI, tá vendo? Tá? Nem o da variação térmica, nem do recálculo de apoio, tá vendo? Não tem um sobre EI aqui, ó. Tá? Então, por causa disso, quando a gente calcular aqui no para resolver a equaçãozinha de compatibilidade, ó, o EI não vai se cortar, porque essa parcela vai ter EI, tá vendo? E essa parcela, peraí, essa parcela aqui vai ter EI, né? E nem todo mundo que tá aqui dentro vai ter EI, tá? Por isso que ali atrás eu calculei. Lá no comecinho do exercício, não sei se você pegou, mas lá no comecinho do exercício, ó, eu determinei aqui, e aí eu substituí para calcular, ó, e eu determinei, tá? Tem exercícios que você não vai precisar determinar, não vai precisar dividir, mas se você quiser dividir lá no começo, pode. O trabalho de hoje que vocês vão fazer, provavelmente vocês vão ter que fazer isso aqui também, tá? Provavelmente. E vocês ainda têm que considerar que vai ser um porte, né? Então ainda tem que considerar a parcela, né? Sobre a A, tá? Então não pode esquecer disso daqui também não, tá bom? Respondi a pergunta? Achei que sempre era assim. Não, não. Os anteriores, como a gente não tinha esses efeitos separados, eu deixava todo mundo sobre aí, né? Vai cortar todo mundo no final, né? Só que aqui cortou. Aqui não se cortaria, tá bom? Só isso, Gabriela. O resto dos colegas, né? Alexandra, Denise, Gabriel, Gabriela, Karine, Leonardo, Marcos, Raquel, Sócrates e Wallace. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, pessoal, vocês estão formalmente liberados, tá? A gente se vê amanhã. Procurem fazer os exemplos, tá, pessoal? Amanhã eu vou fazer um exemplo um pouco mais punk, tá? E vocês estão vendo que o nível de dificuldade vai só subindo, né? Só subindo, tá? Então amanhã vai ser provavelmente o exercício mais punk que a gente fez até agora, tá? Então preciso que vocês se preparem para amanhã estar tranquilo, tá? Procurem fazer hoje o exercício, né? Não deixe acumular, não, tá bom? Valeu, Denise. Pois é, Gabriela. Isso é um dos efeitos que a gente aprende, né? A dimensionar aqui não dimensionar, mas quantificar, né? Na teoria das estruturas. E é muito importante, né? E a gente tem outros efeitos que são intrínsecos ao material, por exemplo, né? O concreto armado, quando ele está adquirindo resistência, ele mesmo retrai, né? Não sei se você está pegando matéria de concreto comigo, né? Mas o concreto armado, naturalmente, quando ele vai se endurecer, ele perde água, né? A água é consumida ali na reação de hidratação. E aí ele encolhe, né? Então esse próprio efeito do encolhimento, ele gera tensão, né, na peça. Então existem, tá, já fez concreto, beleza. Então existem efeitos aí que geralmente a gente não considera muito, né, projetos residenciais que são pequenos,
Mas em projetos grandes a gente tem que ter muita atenção, né? Muito cuidado. Recalque de apoio em edificações altas, né? É muito complicado. Efeito térmico, né? Por exemplo, em estruturas metálicas é extremamente prejudicial, né? E outras coisas, né? Então, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, né? A gente vai trabalhando, vendo essas variáveis e melhor codificando, tá bom? Eu vou interromper a gravação para os alunos que, enfim, às vezes não têm interesse em escutar isso, né?